Pessoal, num toque de mágica, a gente apareceu agora aqui com um monte de produtos da Estância das Oliveiras. O pessoal fez um trabalho incrível, um monte de coisa gostosa que vocês podem vir aqui no Cais Embarcadeiro comprar ou ir na Estância das Oliveiras também em Viamão. Mas assim, ó, pessoal, a Débora tá aqui, já vou apresentar ela viu que aqui o trabalho do pessoal foi impecável. Então, pra gente seguir a nossa conversa, falamos com o Bruno recentemente e agora estamos aqui com Débora Tessler, podcaster, empresária, a rainha, eu aqui tô pra dizer, a rainha do mundo da comunicação, que eu conheço a Débora e sei o quanto ela trabalha e quanto ela tem paixão pela comunicação. Então, Débora, obrigado primeiramente por estar aqui, por aceitar o convite, minha par, né, de podcast, e tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai ser incrível. Obrigado. Fabinho, eu que agradeço. Obrigada pelas palavras tão queridas e pelo convite. Tá bem, tá bem. Pra gente começar, conta aí pra gente como é que tu chegou nesse momento de podcast, porque eu sei que tua história é longa e tem muita coisa aí, mas como é que tá hoje a Débora e de onde é que veio a Débora nessa jornada toda? Bom, tu sabe bem que nasce um filho, nasce uma revolução, Ah, eu sei disso. né? A Estela, minha filha, tem 2 anos e no que eu tava ali com ela, a gente mora no Rio de Janeiro, eu pensei que eu precisava fazer uma mudança. Eu senti no meu Sentiu. coração. Legal. E aí eu comecei a ir atrás. O que eu preciso fazer? Que ferramentas não me são mais úteis e que eu sigo carregando na minha bagagem da vida e Olha, que eu preciso pesado isso. desapegar? Aí sempre tem um chinelo velho no fundo do armário que a gente É esquece, verdade. né? E que tá na hora, ó, de liberar energia. E tu sabe que eu sou uma pessoa super do autoconhecimento, eu sou uma entusiasta do autoconhecimento, eu não tenho medo de descobrir coisas. Não sou uma acomodada, Que legal. onde não estou feliz, onde não faz mais sentido para mim. Então, eu tava incomodada com a minha situação atual, com a minha empresa, com a forma como eu estava atuando. Aquilo começou a não fazer mais tanto sentido para mim. Isso, a Estelinha estava assim, 3 meses, tá? Eu amamentando, tipo assim, aquela loucura, Puerpério. bombando. E aí eu pensei, para eu sair da onde eu tô aqui incomodada, eu estou disposta a investir e crescer mais? Não. Estou disposta a ficar aqui incomodada onde eu estou? Também não. Também não. Ah, então acho que chegou a hora de deixar ir. Eu fiz toda uma preparação e, paralelo a isso, eu vim buscando a minha essência. Eu me dei conta que eu precisava tirar um peso da minha mochila. Que legal. Qual foi a minha. Tu falou da comunicação, é muito legal escutar quando as pessoas me lembram que eu gosto da comunicação, que eu sou essa referência, como tu falou, né, a rainha da comunicação. Eu pensei assim, ó, por onde eu vou começar a falar as coisas? Falar não, botar pra fora, Sim. pela fala. Aí um Perfeito. dia eu abri eu não aparecia nunca nos meus stories, nas redes sociais, eu abri a câmera e saí falando um monte de coisa, bem objetiva, direta e reta. Aí eu fui assistir Sem depois. filtro. Sem filtro, saí falando, eu encerrei um ciclo da minha empresa de 20 anos por isso, isso e isso. Ter filho não é fácil mesmo, é isso e isso. Não tô achando fácil, não é só babadinho e quarto rosa. Aí eu assisti, né? Postei e saí correndo. No outro dia eu fui assistir. Falei, meu Deus, as pessoas não vão entender nada. Eu fui muito objetiva. Aí eu comecei a falar com o coração. Trouxe todas as minhas verdades que eu consegui enxergar naquele momento. Aí eu tive a ideia de abrir os stories e sair falando. Eu tenho muito retorno. As pessoas me mandam um textão no direct. Pensei em chamar convidados. Aí eu comecei a editar os vídeos para postar, porque eu não queria ter mais um podcast. Todo mundo tem um podcast, sabe? Eu tava com esse ranço do Sim. podcast. Mas, Fabinho, tu sabe bem que agora tu também tem um podcast de assuntos relevantes. Para aprofundar, não dá tempo no story, não Sim. dá tempo no Reels, nas redes sociais. Precisa de mais tempo, precisa de um ambiente específico. E o pessoal que te escuta quer mais, né? Quer mais. E os convidados, como é que eu vou postar um vídeo de 7 minutos? Ninguém vai assistir Claro. nas redes sociais. Aí eu resolvi, quer saber? Eu vou fazer meu podcast. E eu tô muito realizada, assim, porque ele não é só um podcast, ele é um convite para as pessoas serem quem elas são. A gente está aqui no Cais Embarcadeiro, né, nesse evento, e eu no South Summit, e eu vim para Porto Alegre e aproveitei. Então eu gravei segunda e terça, já gravei 9 episódios em 2 dias. Caramba! Imagina tudo que eu aprendia.
é um presente, na Sem real, dúvida, sem dúvida. né? E o mais incrível que eu sinto, assim, eu acho que eu me sinto honrada, é que as pessoas olham pra mim e elas falam as coisas Porque tu do fala, né? coração. Porque tu fala, certamente, né? E Tá eu sou, recebendo de volta aquilo que tu tá dando. e eu sou meio que nem tu, assim. Agora, aqui nos bastidores, ele me disse, ó, eu vou começar e vamos indo. Eu falei, É, ok, é assim que a aqui gente a gente não gosta. planeja nada, pessoal. Aqui a coisa acontece ao vivo. Eu também, Fabinho. Eu também sou assim. E essas são as conversas verdadeiras. É. Né? O Carlos, que é a pessoa do estúdio que fica acompanhando o podcast, ele já fala assim, quando o convidado chega e eu digo assim, ó, Já tá chorando. vamos fluir na conversa, ele já olha e diz assim, ela faz todo mundo chorar, e Olha todo só. mundo se emociona. Porque não tem, quando a gente conecta na nossa verdade, não tem como o olho não brilhar mais, Sim. né? E isso faz sentido para mim. Então o podcast nasceu dessa vontade de ter conversas mais profundas e verdadeiras e me conectar genuinamente, sabe, com quem Sim. eu sou e, consequentemente, com o outro. Seja o ouvinte, seja o convidado, seja a marca que Sim. queira estar comigo nesse projeto. Que legal. Tu sabe que agora, te escutando, eu lembrei do Bruno, que estava aqui agora há pouco, né, conversando com a gente fez essa troca, e porque ele estava contando do YO, que é um programa de empreendedores, que um dos pilares é a vulnerabilidade. Até a gente acabou não falando disso, mas é muito interessante porque o que tu está trazendo agora é exatamente isso. E por que a vulnerabilidade? Porque é exatamente a potência que vai te gerar a partir dela, né? Ou seja, se eu não aprofundar, se eu não chegar e falar com a verdade, eu não vou conseguir crescer, eu vou ficar raso. Então, pelo que eu tô imaginando, é isso que tu tá falando no teu podcast, é ir nessa vulnerabilidade, falar com a verdade, sem julgamento, sem medo. É nesse caminho que tu tá falando? É nesse caminho. Na abertura, Fabinho, eu falo assim, ó, bem-vindos a Falando com o Coração com Débora Tessler. Este não é um podcast, é um convite. Pra Legal. gente ser quem a gente é, pra gente trazer Perfeito. nossas verdades, a gente se conectar num outro lugar. E agora também a gente vai costurando, né? Aqui, ó, só no tricô. Conectando com o que tu trouxe. Só para tu ter uma ideia, tu me apresentou como a rainha da comunicação. Eu lá, do outro lado, ano passado, quando eu comecei a pensar, eu preciso botar para fora as minhas verdades. O que que eu estou escondendo de mim mesma que não me faz ir pro lugar que eu sei que eu tenho potencial para ir? Só que esta imagem eu não passava para as pessoas. Eu passava a imagem de estou segura aqui onde eu estou, Sim. eu comando a situação. Mas por dentro, No eu teu eu estava íntimo lá, tu insegura. não... Tinham alguns passos profissionais que eu não me permitia dar, porque eu achava que eu não ia dar conta. Um dia eu falei isso para uma amiga, que eu estou escrevendo um livro também, Opa, olha aí, ó, né? spoiler. Legal. Falando com o coração. Por enquanto é esse título, mas são crônicas de peito aberto. E eu tô curando a minha alma através da escrita Que também. legal. E eu me dei conta, o grande insight que eu tive é como eu tomei decisões na minha vida, as pessoas vão ficar chocadas que me conhecem, baseada na insegurança. Eu pensando, será que eu consigo? E muitas vezes eu achava que eu não conseguia, então eu ia até aqui, não passava disso. Para quem via de fora, sempre pareceu que eu estava no sucesso, Sim. mas eu internamente, eu não me permitia ir Tu não além. sentia, né? Faltava E sentir. eu também tinha uma postura, eu vou ser muito transparente e honesta aqui, porque eu sou assim. Eu ficava muitas vezes criticando posicionamentos e atitudes de pessoas profissionais, enfim, que eu não admiro. Tá bem. Então eu ficava criticando, porque eles tinham coragem de ir lá dizer que eles faziam A e B. E eu dizia, não, a pessoa vai estar falando que faz gestão de crise, Sim. mas quando cai uma gestão de crise, eu quero ver se ela sabe fazer mesmo, porque eu já batei no peito muitas gestões de crise, que eu não fico me papagaiando, mas eu não fico me papagaiando por quê? Não, esse não é um bom exemplo, mas assim, por que eu tô criticando o outro ao invés de eu fazer por mim Sim. o que ele está fazendo por ele? Porque às vezes é algo que ele tem eu queria ter também. E essa foi uma virada de chave, sabe? Eu não quero mais ficar aqui nesse lugar que eu tô incomodada, só não me dava conta, e não tenho coragem de fazer o que pessoas que eu nem admiro estão fazendo. Aí eu fico aqui criticando elas, mas Sim. elas estão fazendo, entendeu? E aí eu quero fazer por mim agora. Que legal. E aí eu vim sem vergonha e com muita coragem. E eu acho que as empresas precisam muito disso, porque legal que o Bruno falou sobre esse projeto que tem o pilar de vulnerabilidade, porque sem isso, Fabinho,
olha só a quantidade de gente que tá tendo burnout. Se as Cada empresas... vez cresce val- mais isso. E assim, ó, se as Impressionante. empresas valorizam tanto as pessoas, aí todo ano tem a convenção, aí tem a palestra motivacional, mas é uma palestra em um dia, Volta de o uma resto hora. pra aquela cultura antiga que ninguém aguenta. Assim, marcas são pessoas. Há 300 mil anos, eu escrevi um artigo sobre isso, que eu acho que foi tu que me indicou para escrever num jornal aqui de Ah, Porto pode Alegre. ser. Olha só. E na época eu relacionava muito com as redes sociais, mas as redes sociais são feitas por pessoas, por Sim. nós. E eu acredito, Fabinho, que no meio de tanta inovação, de tanto IA, de tanta tecnologia, nada substitui o abraço, Ah, nada com substitui certeza o não. olho no olho, nada substitui tu me mandar uma mensagem hoje de manhã dizendo que tu queria que eu estivesse aqui contigo porque tu viu que eu tô em Porto Alegre. E eu É dizer verdade. sim, É verdade. vamos, sabe? Pela relação que a gente tem. A relação que a gente construiu, a confiança que nós temos um no outro. Há Sim. quanto tempo faz que a gente não se vê pessoalmente? É verdade. Mas é isso, né? Se cria e se Isso é, mantém porque tinha não, verdade, porque. isso não tem tecnologia É. que inteligência artificial que substitua, sabe? E eu acredito muito também, eu engatei uma primeira e fui, né? Não, mas aqui é assim mesmo. Quem tem que falar é tu aqui. Eu acredito muito também que a verdadeira transformação do mundo, parece um clichê o que eu vou dizer, começa na gente. Seja a transformação que você quer ver do mundo. Mas não adianta só postar esse card no Instagram. Tem que mexer, Claro. tem que mexer dentro e dói. Não é fácil. Se não doer, provavelmente não tá transformando, né? É tipo musculação, entendeu? Sabe quando faz uma musculação pesada que dói o músculo uns 3 dias? É isso! Ali que deu o resultado. Então, Fabinho, eu acho assim esses canais, né, os podcasts e espaços onde a gente pode falar e escutar verdadeiramente Sim. as pessoas são os lugares que acho que vão facilitar para essa grande transformação que eu acredito que venha pela frente, que é uma transformação humana. Uhum. Hoje mesmo eu fiz uma assinatura de uma IA na internet e foi interessante que eu fiz a assinatura e depois eles mandaram a mensagem. Por mais que sejamos uma empresa de tecnologia e de IA, quem te atende é um humano. Olha que Falei, lindo! olha que lindo. Eu falei, gente, fiz a assinatura no lugar certo. Porque como é carente, né, de relações humanas hoje em dia, tudo muito rápido, tudo é uma mensagem de texto, a gente acha que resolveu tudo. E aí a gente se esquece de trocar, de chegar em casa, abraçar a família, dar bom dia na empresa quando tu chega, para as pessoas que trabalham contigo, que são coisas tão básicas e que a gente se perde, né, nesse caminho, né? E Fabinho, eu já me questionei recentemente sobre onde eu quero chegar com isso, onde eu quero chegar com o meu podcast, né? Para onde que ele vai me levar? E um grande amigo meu, Alain Dias Castro, que é gaúcho, ele é poeta e ele mora no Rio de Janeiro também. Eu troquei uma ideia com ele e ele me falou uma coisa que eu vou compartilhar aqui com todo mundo, que eu acho que é muito válido. Ele me disse que eu preciso ter fôlego emocional. Quantas vezes a nossa mente racional fica nos dizendo: encerra esse negócio, não vai dar em nada, arranja outros clientes, sai deste lugar aqui, que tu acredita no fundo Sim. que vai dar certo, mas sai desse lugar. E ele me falou: fôlego emocional, não escuta essa voz, porque tu não tá conseguindo nem imaginar o lugar onde tu vai chegar fazendo o que tu tá fazendo, segue fazendo. E isso me deu fôlego. Ai, me deu um respiro, Que porque legal. foi um dia que eu acordei insegura do que eu estava fazendo, sabe? E eu tô super feliz de ter tomado essa decisão de falar com o coração. E eu acho que o mais importante disso, vou te fazer uma reflexão, vou te confidenciar algo que eu pensei ontem. Porque o que a gente quer no nosso podcast, com as nossas mensagens, é transmitir que mais pessoas assistam, compartilhem, gostem. E claro, a gente tem alguns que daqui a pouco, bom, sei lá, no meu caso, né, 300, 400 views, outros menos. E é uma questão, às vezes, muito particular da pessoa, do entrevistado, do momento, hora, enfim. Mas o que acontece, e é isso que eu queria te trazer, hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de um vídeo que tinha poucos views, dizendo, cara, que mensagem passaram nesse podcast. E aí eu fiquei pensando, cara, talvez eu tenha mudado a vida de uma pessoa. E provavelmente essa pessoa vai mudar a vida no circuito dele, da família dele, das pessoas que trabalham com ele. Então daqui a pouco a gente olha nessa coisa do fôlego, puxando para esse lado, né, de que é tempo esperar. Daqui a alguns anos talvez
todo aquele entorno dele mudou por causa disso. Por uma fala de alguém, então, se eu mudei a vida de uma pessoa, se eu tive a condição, porque a gente não sabe quem é que tá vendo do outro lado. E talvez a gente nem saiba como essa pessoa nos trouxe, de outras tantas histórias que tem de gente que mudou a sua vida e a gente não sabe. Então, como é legal poder ver isso acontecer, né? Eu também, então, vou te confidenciar uma coisa do meu podcast, tá? Eu tava muito apegada ao lance de viralizar, naquela coisa assim, todo mundo recomendando, escuta isso aqui, né? Todo mundo recomendando. Isso não acontece, é muito pontual quando Sim. alguém compartilha um episódio. E eu ficava olhando pra escassez, sabe? Ai, por quê? Ai, não estão gostando. Que ação que eu tenho que fazer? O que que falta para as pessoas compartilharem? Eles compartilham outras coisas, nada a ver. Só besteira, né? É os papos profundos. Aí eu me dei conta que o meu público, eu tô formando uma comunidade, tá? Perfeito. Eu recebo mensagens no meu direct de pessoas que eu nunca vi na minha vida, Que ou que eu legal. conheço, assim, de en passant, sabe? Sim. Dizendo que aquele episódio, ou uma fala minha, ou uma fala do convidado, tocou o coração assim, 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 assado. Tem pessoas de fora de Porto Alegre, de fora do Brasil, que eu não Que sei quem legal. são, que me mandam mensagens. Quem tem meu WhatsApp me manda WhatsApp. Aí eu parei pra pensar assim, ó, isso é muito maior. Sem Muito dúvida. mais verdadeiro Sem e dúvida. profundo do que um compartilhamento no story. E talvez as pessoas não queiram compartilhar, porque assim elas estão mostrando, talvez, tá? Mas só uma hipótese. Estão mostrando que elas se identificaram com aquela história, porque são histórias muito Sim. verdadeiras. Então elas não querem se expor Também não querem se ainda. expor. É verdade. Porque não é uma dica de empreendedorismo que eu tô dando, Sim. assim, sabe? Não tô menosprezando, porque eu acho maravilhoso. Mas é assim, a pessoa dizendo de uma dor, de um não sei o quê. E aí alguém se identificou com aquilo porque tá passando por aquilo. E talvez ela não queira Perfeito. mostrar para os outros que ela tá passando por aquilo. E aí ter esse entendimento que talvez tenha acontecido contigo também, quando a gente entende, acalma o coração, né? E firma nosso passo na caminhada. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É, puxando um pouco pro medo, né? Porque tu foi falando e eu fico pensando também de algumas pessoas já chegaram, ah, que legal, Fabinho, que tu cresceu, sucesso e tal. E a gente não se sente assim, né? Muitas vezes. Claro, a gente, pô, realizei coisas legais, fiz coisas bacanas, mas o sucesso eu acho que é uma coisa meio distante e que por vezes a gente sente medo, né? Não vai dar certo. Pô, tem uma família, será que eu vou conseguir sustentar, fazer as coisas acontecerem? Será que esse negócio vai me quebrar se eu for, né? Se eu seguir nesse caminho? Então acho que o medo é uma das coisas que a gente mais sente quem tá empreendendo, né? E tu trouxe isso, né? Falando do medo, dessas coisas. E às vezes o pessoal fica com essa imagem de que mesmo a pessoa de sucesso que a gente olha, ela não tem medo. Ela foi lá, realizou e tá tudo certo. E não é, né? Eu acho que isso da vulnerabilidade não é isso, né? Eu acredito, Fabinho, que a gente não pode ter medo de errar. E a gente vem de uma geração, Perfeito. nossa geração, não sei como é que estão os mais jovenzitos, mas nós, acho que foi introjetado na gente que a gente não podia errar, ou se errar, esconde. Não conta antes de dar certo. É, essa aí. Não conta antes de dar certo, não sei o quê. Ah, as pessoas têm inveja. Ok, podem ter, mas às vezes, esse é um papo muito viajandão, assim, que eu já parei pra pensar. Talvez a inveja, quando quem te diz assim, ó, começa a prestar atenção nisso. Ai, não fala porque as pessoas são invejosas, mas será que a inveja não tá dentro da pessoa que tá Da te pessoa que tá dizendo? falando. Faz sentido? Por que ela tá pensando nisso? Porque às vezes tu nem tá te preocupando com isso. E tu tá louco pra contar pra É alguém, porque verdade. vai te ajudar a chegar não sei aonde. Sei lá, entendeu? É que eu nunca me prendi muito nesse lance de não conta, porque os outros têm inveja. E eu acho que a gente tem que tirar o pé do acelerador, do medo, da vergonha de errar, de Perfeito. dizer que não deu certo. Porque o erro tá ali, em não tentar, né? E eu ia dizer até uma frase que uma amiga minha falou quando eu fui pro Rio de Janeiro em 2015, que eu fui meio ela louca, assim. Meu astrólogo me falou que eu tinha que sair de Porto Alegre A até gente nem se despediu, maio. né? Tu simplesmente foi embora. Fui. Eu vou expandir minha empresa, tô indo. Foi. Dia 7 de Legal. maio de 2015, fazem 10 anos, vai fazer 10 anos. Caramba, tudo isso Eu já. fui. Eu já fui, já voltei, me apaixonei, casei, aí me dei conta que, na real, eu não fui para expandir minha empresa, eu fui para encontrar o amor. Eu fui pro Rio de Janeiro pra encontrar o amor, mas eu demorei para descobrir que era isso.
Mas, Fabinho, não é sobre o amor que eu quero falar. Eu quero te A dizer gente o já tá falando de seguinte. amor desde o início. Uma amiga minha me falou assim, ó, um dia que eu tava super insegura de ter ido pro Rio. Ela me disse, existe o tentar e o não tentar. E tu tá tentando. Que legal. E é muito isso. É. Existe o tentar e o não tentar. E o empreendedorismo é isso. E eu vejo hoje, Fabinho, pô, minha empresa tava com 19 anos, tá? Pô. 20 anos. Já é sucesso, né? Porque hoje em dia, se Sucesso. durar tudo isso, uma empresa... Passei por muitos ciclos e passei por muitos desafios. Eu aprendi fazendo, Uhum. tá? Eu não venho de uma família empreendedora. A minha mãe recortava anúncio de concurso público e botava na minha mesa, O tá? mundo ainda tentando te levar pro outro Eu lado. venho desse lugar, né? E eu não me arrependo. E eu acho que a gente também tem que saber a hora de encerrar. Então, o importante quando tu tentar e começar é saber encerrar também, né? Saber Legal encerrar. isso. Eu precisei ter uma filha para me dar conta que é a hora de deixar ir. Para que uma outra coisa nasça. E foi difícil. Eu imagino. Isso foi uma coisa que eu Porque também também tem larguei a nos expectativa dos stories. outros, né? Da família, dos amigos, de todo mundo. A loucura que tu vai fazer. Como é que tu vai sair uma empresa de sucesso? Como é que tu... O que que tu vai fazer agora? Né? E, Fabinho, eu acho que a pior voz é a nossa, interna. Uhum. E eu, assim, ó, a parte racional, os processos, eu fiz com muita segurança. Quando eu entreguei meu último evento, em janeiro do ano passado. Aí, em fevereiro, aquele oba-oba de carnaval, ninguém quer nada com nada. Março, eu trabalho com Carpinejar também, né? Tá, Então, legal. eu sou o escritório, praticamente, do Carpinejar. Mas ele era o Carpinejar no meio de uma agenda intensa, Sim. né? De repente, eu tinha tempo. O que eu vou fazer com esse tempo Cara. livre? Que foi uma escolha, Fabinho. Porque eu tomei uma decisão de acompanhar a idade infantil, a infância da minha filha, que a minha mãe não pôde. Ela Sim. teve que me botar na Nós creche somos com dessa 4 geração. meses, É. né? E eu falei isso pra minha mãe, foi muito bonito. Ela dizia, ai, tu tá fazendo uma coisa que eu não pude fazer. Porque as crianças, essa fase infantil, ela é mais curta de uma É. vida inteira. É único esse momento, né? E eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade, o privilégio de estar ali. Eu trabalho em casa, no Rio de Janeiro, eu participo de todos os momentos. Agora eu levo na escolinha, busco a escolinha, né? Me dou conta no dia a dia quando ela evolui, se desenvolve. E aí, ali em março do ano passado, lidar com o vazio de ter tempo, que é um luxo Imagina. atualmente. As pessoas pagam para ter tempo, pagam para dormir, o turismo do sono, não sei o quê. E aquilo me dava uma angústia. E eu me dei conta que a minha angústia, a minha voz interna me dizia, vai te ocupar, arranja uma coisa pra fazer, Sim, não, e não não, sei o quê, não qualquer tava na coisa. cabeça, né? Pensar diferente disso. E sabe quando tu tá numa neura tão grande, numa ansiedade tão grande de se ocupar, quando a gente quer só se ocupar, pode ser qualquer coisa. E é aí que a gente toma decisões erradas. E eu Porque é preciso, na pressa, na necessidade, só que ela não existia. porque eu tava me sentindo inútil, ninguém vai se lembrar de mim, eu vou ser esquecida. A minha vaidade e meu ego sofreram muito. Eu não sofri. Foi a minha vaidade e meu ego. Boa. Muito, Fabinho, muito. As pessoas vão se esquecer de mim, ninguém vai me convidar mais pra nada. Lá, 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 lá. Hoje eu tô muito melhor. Caramba, que Bah, legal. hoje eu tô muito melhor. Então, isso foi muito difícil. E um dia eu abri a câmera e falei. Esse foi o início do meu falando com o Mas coração. aqui eu tô te escutando, eu quero a mesma coisa. E eu tenho certeza que todo mundo também deseja, mas é que é difícil falar, né? Às vezes Foi a o voz de mar muita gente, né? e às vezes o mar tá muito agitado e a gente não consegue enxergar o fundo. Tem que acalmar para enxergar o fundo e perceber quais são os passos que a gente vai dar, Sim. né? Então, os passos certos. E eu tenho muita segurança do caminho que eu tô indo, porque ele é um caminho agora verdadeiro. Que bom que eu me dei conta que aquela Débora, naquela empresa, atuando daquela forma, com aquela atitude, ela faz parte, eu honro a minha trajetória, ela me trouxe até aqui. Mas eu já tô outra agora, já estou me transformando. Sim, E um filho é uma revolução. eu sei disso. Eu sei bem. E eu tenho outra coisa também que eu quero pontuar, não sei se a gente tem tempo, Vai, aqui o microfone é nosso. que é como é bom a gente investir no autoconhecimento para que a gente não passe
dores, Sim. crenças, padrões que nem são nossos. Esse é um insight que eu tive. Que bênção que eu investi, que eu me dediquei, que eu chorei muitas vezes no quarto escuro para me transformar e me melhorar, para não passar coisas que Pros não são filhos. minhas para os filhos. Porque eu vou te contar uma coisa bem assim basiquinha, tá? Mas me marcou muito. O lance da infância é que as coisas são basiquinhas, mas elas marcam muito, né? Eu digo que a gente é o que é hoje pelo que nos aconteceu na infância. É. E assim, a Estelinha, 2 anos, ela tem um cabelinho crespo, então ela acorda com os cabelos assim, né? Uma jubinha. Aí a gente tava no banheiro pra ela escovar os dentes, ela se olhava assim no espelho, toda graciosinha, assim, se olhando, rindo. Ela disse assim, ó, 2 anos, Fabinho. Tô linda. Ai, que amor. Fabinho, demorei quase 40 anos Pra pra tu me olhar conseguir no falar a mesma espelho e dizer, coisa. tô linda. Porque eu me olhava no espelho, isso aqui que eu dizia, eu nem estou tão ruim assim. Caramba. Um dia meu marido me disse, tu já notou que tu te autodeprecia muito? Fiquei chocada. Eu nunca tinha me dado conta. Nossa. São as falas que a gente tem natural e a gente não se dá conta o quanto elas vão reforçando no nosso cérebro, né? E eu empodero muito a Estelinha, sabe? Eu sou do vai. Vai que eu tô aqui. Vai. E ela tem 2 anos. Sim. E ela é toda, entendeu? Ela é toda da energia, ela tem minha energia. Ah, E já que chegando legal. falando dos filhos, mas é isso. Bom, mas eu sou muito adepto a tudo isso que tu tá falando, porque eu já fiz. Eu já contei, acho que algum podcast aqui, né? De tanta coisa que eu já fiz, de caminhadas, de. Agora eu fiz recentemente a constelação familiar. Aham. Tanta coisa, tanta coisa. Porque não é só a gente querer ajudar os nossos filhos a terem uma vida melhor, que eles possam, né, se proporcionar uma vida melhor. Mas é que a gente também vai ser melhor. E eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque aí, hoje, eu sou pai, sou sócio, sou marido, sou filho. É, tudo isso eu quero ser alguém melhor. Para as pessoas que estão à minha volta. E só que para isso acontecer, a gente tem que se permitir. Tem que fazer exatamente isso que você está falando, porque eu sou exatamente dessa política. Quanto mais eu busco autoconhecimento, mais eu evoluo, mais eu melhoro, mais eu ajudo todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, parabéns, né? Obrigada. Porque não é fácil se permitir e muito mais difícil ainda é vir falar sobre isso. Parece fácil, né? Não, Mas não vixe, é. é muito investimento de tempo, dinheiro, E emocional. emocional que desgasta, chorar. Cansei de chorar. Eu lembro que tu falou agora de olhar no espelho. Jovem, 20 e tantos anos, eu ia pras festas, né? Época de solteiro, eu ia pras festas. E era isso, eu entrava no banheiro e me olhava no espelho e dizia, cara, não vou ficar com ninguém. Eu Eu não sou te bom o entendo. suficiente. Aham. E quantas vezes aconteceu isso e eu lembro de tapa na cara e cara, acorda, pô, mas peraí. Só que no fundo era isso. Não, mas tem alguma coisa dentro de mim, cara. Eu acho que eu tô vivendo um momento que não tá legal. Sabia então que era um momento. E aí, claro, tu vai nas terapias, tu vai em tanta coisa que te ajuda que hoje eu consigo crescer nesses pilares que eu citei antes, né? Família, marido, filho, trabalho. Pô, quanto a gente cresce com tudo isso, né? Fabinho, eu falei na minha terapia semana passada. Uma coisa muito forte assim que eu senti, que eu tô sentindo agora. Eu já estou caminhando na mesma calçada que o meu eu. A- Daqui a pouco a gente vai se Sim, antes tu encontrar. tava numa cidade diferente. É muito longe. E aí eu falei na terapia, eu falei, eu sinto que a gente já tá se aproximando. Eu tô muito próxima de me abraçar e dizer, Que finalmente eu te legal. encontrei. De estar inteira. Eu acho que essa é a minha maior busca, sabe? De estar Nossa, inteira. sensacional. E isso não impede que eu faça, que eu abra uma nova empresa de outra coisa. Daqui a Claro, pouco claro. posso ter uma outra ideia, E sabe? tá tudo bem, E tá é tudo isso. bem. E vai ser muito verdadeiro com quem eu estou sendo agora. Que legal, que legal. A rainha da comunicação continua, né? Por favor, não posso dizer que não, né? Porque, pô, agora, só que agora tu fala. Acho que essa é a diferença, talvez, pelo que eu tô te escutando. Agora é rainha da comunicação através do coração. É, E antes talvez fosse através da cabeça. Então, parabéns, né? Por essa obrigada, jornada Fabinho. linda que eu tive, enfim, o privilégio e tenho ainda, né? De às vezes mais longe, às vezes mais perto, mas de acompanhar, porque tu inspira. Essa é a verdade, com a tua fala, com tudo que tá trazendo. E não só quem tá assistindo, mas quem tem o prazer de conviver contigo. A Estela, tua filha, teu marido, eu tenho certeza que são muito gratos a tudo isso que tá trazendo. Então, parabéns por essa jornada. E eu acho que também é legal, e é um pouco do propósito que a gente fala aqui, que mensagem tu traz para essas pessoas
porque nem todo mundo consegue fazer isso, infelizmente. Mas tentam, ou pelo menos ficam na cabeça. Que mensagem tu traria para essas pessoas, para começar, pelo menos? Eu vou conectar um pouco do empreendedorismo que a gente lê nos livros, das coisas que a gente lê nos Tá, livros, tá? E ou nas redes sociais, com o autoconhecimento, que é para termos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. A gente perfeito. lê isso um monte, né? Olhe para a sua bagagem da vida. Tira a mochilinha das costas, vira, deixa cair um monte de coisa. E pense o que eu vou botar dentro de novo da mochila para seguir um caminho novo. Seguir a jornada. Eu não sei quem eu vou encontrar se eu caminhar até a beira do Guaíba agora. Eu não sei, pode ser que eu encontre alguém que queira patrocinar meu podcast. Claro, Eu não sei. perfeito. Mas carregar um chinelo velho da insegurança, do medo de me expor, de falar a minha verdade, não vai me levar para esse lugar. Talvez eu desvie dessa pessoa. Perfeito. Então, assim, esta avaliação, ela precisa ser feita periodicamente. Eu fiz ela na pandemia. Olha só. Foi quando eu me dei conta que eu estava criticando muitas pessoas que Aham. faziam e que eu não fazia. E agora eu tive que cavar um pouco mais para achar minha essência, quem eu sou de verdade, porque só conectando com a minha essência eu vou chegar onde eu sei que eu posso chegar. Que legal. Então, é isso. Dá o primeiro passo, né? Não Exato. pensa que tu vai acordar amanhã com a tua essência pronta e definida, né? Dá o primeiro passo, acho que é um ponto importante aí pro pessoal. Débora, pena que o nosso tempo acabou, Ah, mas foi incrível. Tenho certeza que o pessoal que tá aí curtiu demais. Eu aqui quase me emocionei e chorei aqui, eu porque vi esse olhinho brilhando aqui. foi muito legal. A gente vai lembrando das nossas histórias. Então, pessoal, espero que tenham gostado também. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos liberar a Débora para seguir no South Summit. Vai que ela encontra também o investidor, né? Do podcast dela aí, ou, né, outros negócios que vão surgir, porque aqui o pessoal tá para fazer isso, crescer, se desenvolver. Então, obrigado, Débora, mais uma vez. Eu que agradeço. Beijo. Obrigado, pessoal, por terem assistido até aqui. De novo, curtam, compartilhem, comentem. A gente vai adorar receber os feedbacks de vocês, do coração. Então, assistam no YouTube, Jovem Pan Porto Alegre, e também pelo Spotify no Linhas de Chegada. Vamos em frente. Obrigado, pessoal.